Você não percebeu, mas houve algo ao seu redor o dia inteiro que não era comum. Uma presença, um toque que você quase ignorou, um pensamento breve que você achou que era só da sua cabeça, mas não era. Era o Espírito Santo tentando te alcançar. E ele não desistiu, mesmo quando você ficou em silêncio, mesmo quando suas orações não saíram da boca, mas ficaram presas dentro do peito. Mesmo quando você respirou fundo para não explodir com as situações, com os problemas da casa, com a dor que parece não ter mais data para ir embora. Mesmo quando você fez tudo por todos, mas ninguém fez por você. Ele estava ali, tentando te entregar algo que você precisa desesperadamente, sua bênção, hoje, agora. Então, se chegou até aqui, não feche esse vídeo, não pare. Algo do céu está sendo liberado nesse exato momento. Respire fundo, fica aqui comigo. Não desvie os olhos, não fuja do que está sendo preparado para você. Essa mensagem vai tocar exatamente onde mais doeu, mas também onde mais precisa ser restaurado. É Deus te encontrando. E se algo dentro de você já começou a se mexer, então confirme isso com um sinal. Curta esse vídeo, comente algo que está preso dentro do seu coração e permaneça até o fim. Isso é mais do que um conteúdo. É um encontro, uma entrega. E o céu não vai sair de cena até concluir o que começou agora. Você passou o dia atendendo tudo e todos. Você cuidou dos seus, alimentou os que ama, respondeu às necessidades de quem nem sempre reconhece o que você faz. Você segurou firme o controle da casa, mesmo sentindo que está perdendo o controle de si. E no meio disso tudo, houve momentos em que você parou e pensou: será que Deus ainda está me vendo? Será que Ele sabe o quanto estou me esforçando? A resposta é: sim, Ele viu. Cada gesto seu ecoou no céu. Cada decisão que você tomou calado, cada renúncia que ninguém viu, foi registrada. E o Espírito Santo tentou te chamar, em pequenos detalhes, na brisa que tocou seu rosto, no barulho de um passarinho que cantou bem na hora em que você estava aflito, naquela palavra bonita que alguém te disse e você não soube reagir. Ele tentou o dia inteiro, mas você estava ocupado demais com o mundo, quando o céu queria ser sua prioridade. Não pense que perdeu. Não ache que foi tarde, porque agora, neste instante, é o tempo perfeito. Você está onde precisa estar. Há algo divino acontecendo enquanto ouve isso. Sente isso? Esse arrepio, essa paz que parece surgir do nada, essa vontade de chorar sem entender o motivo. É o céu se movendo em sua direção. É a presença dele. É como se o próprio Deus tivesse interrompido sua rotina para te dizer: eu te procurei o dia inteiro, porque hoje era o dia da sua resposta. A bênção que você esperava está pronta, mas precisava de sua atenção, de sua escuta, de seu coração receptivo. Quantas vezes você ignorou essa presença? Não por maldade, mas porque estava distraído demais, sobrecarregado, cansado de esperar o que parece não chegar nunca. Você já se acostumou com a ausência de respostas, mas o céu não se acostumou a ficar longe de você. A promessa foi feita e Deus não volta atrás. O Espírito Santo não age com pressa, mas também não deixa passar o tempo do milagre. Hoje era o dia da entrega e você quase perdeu, mas Ele insistiu. Ele colocou esse vídeo diante de você como última tentativa de te alcançar, antes que o dia termine. Ele te diz agora: receba, agora é a hora. Você está pronto. Sua fé suportou tudo até aqui. Agora é o momento de ver com os olhos o que o coração já carrega há tanto tempo. Você sente isso? Esse calor na alma? Essa sensação de que algo invisível começou a mudar o ambiente ao seu redor? Não é só emoção, é manifestação espiritual.
Quando o Espírito Santo entra num ambiente, tudo o que estava paralisado começa a se mover. É por isso que suas mãos tremem, seu coração acelera. Ele está aí. E sabe o que ele carrega? Sua cura, seu livramento, seu milagre. A resposta por aquele familiar que você ama e não sabe mais como ajudar. Aquela situação que você ora em silêncio, sem contar para ninguém, mas que tira seu sono há meses. Ele vem com respostas, com restauração, com vitória. E por que agora? Porque hoje você parou. Mesmo sem entender, mesmo sem saber que essa mensagem era a resposta, você clicou, mesmo sem acreditar muito. E foi exatamente aqui que Deus te encontrou, porque Ele nunca desistiu. Ele esperou pacientemente, Ele respeitou o seu tempo. Mas hoje, Ele decidiu insistir. E agora que você está ouvindo, Ele vai falar até terminar. Filho meu, filha minha, existe uma razão pela qual você ainda está aqui ouvindo esta palavra. Muitas pessoas já teriam saído, já teriam ignorado este momento e seguido com as mesmas preocupações que carregam todos os dias. Mas você permaneceu. E eu quero que saiba que nada disso aconteceu por acaso. Eu conheço a luta que você enfrenta quando ninguém está olhando. Conheço o peso que você sente ao pensar no futuro. Conheço a preocupação que volta à sua mente logo ao acordar. E conheço também o desejo do seu coração de encontrar uma direção segura para continuar. Por isso, eu lhe digo novamente, toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Não ignore aquilo que eu coloquei diante de você neste momento. Lembre-se da mulher que sofria havia muitos anos e já tinha tentado de tudo para encontrar solução para a sua dor. Depois de tanto tempo lutando, ela poderia ter desistido. Poderia ter acreditado que nada mais mudaria. Mas houve um momento em que ela decidiu agir e aproximar-se daquilo que Deus havia colocado diante dela. Foi essa decisão que mudou a sua história. Quantas pessoas continuam sofrendo porque adiam aquilo que precisam fazer hoje? Quantas continuam presas às mesmas preocupações, porque ignoram oportunidades que poderiam ajudá-las a seguir em frente? Eu não quero que você cometa esse erro. Por isso, este livro chegou até você. Toque agora no link azul e abra este livro. Talvez você esteja muito mais perto da direção que procura do que imagina. Enquanto você continua assistindo, faça uma pergunta sincera ao seu coração. Quantas vezes você pediu ajuda em oração? Quantas vezes pediu clareza para tomar uma decisão? Quantas vezes pediu forças para continuar? Eu ouvi cada uma dessas orações. E quando eu coloco algo diante de alguém, não é sem propósito. Este livro não chegou ao seu caminho por acidente. Ele chegou porque existem momentos em que uma única orientação recebida na hora certa pode evitar muito sofrimento, muita dúvida e muitas escolhas erradas. Por isso, não deixe este momento passar despercebido. Toque no link azul abaixo deste vídeo, abra este livro e descubra aquilo que eu posso estar tentando revelar ao seu coração hoje. Porque há um movimento de intervenção divina acontecendo. Não é mágica, é resposta, é cuidado, é graça, é colheita de tudo o que você plantou quando ninguém viu. E agora o mundo vai começar a ver o que Deus estava construindo em silêncio com você. Por isso, fique atento. O céu vai continuar te chamando. Não apenas agora, mas nos pequenos detalhes que você antes ignorava. Um louvor que tocar de repente. Uma mensagem como essa. Um pensamento que brota no meio de uma preocupação. Não ignore mais. O Espírito Santo fala o tempo todo. Mas só ouve quem está disposto a escutar com o coração. Por isso, abra mais do que seus ouvidos. Abra seu espírito. Receba. Se conecte.
E se isso fez sentido para você, então me prove que ouviu até aqui. Escreva nos comentários uma palavra que Deus falou contigo nesse momento. Não hesite, não segure. Isso é parte da entrega, isso é fé ativa, isso é conexão. E se ainda está aqui, saiba, não vai parar por aqui. Há mais sendo liberado. Continue ouvindo, continue conectado. O céu ainda está falando. Não perca o que vem a seguir. A voz dele está te guiando, e ele vai até o fim. Porque quem começou essa boa obra, jamais abandona antes de concluir. Você ainda está aqui, e isso não é comum. Isso é espiritual, isso é divino. Há algo dentro de você que não te deixou sair. Algo que te prendeu a esta mensagem, porque o Espírito Santo ainda não terminou de entregar o que foi enviado para liberar. Hoje não é apenas mais um dia, é um dia escrito no céu como um marco. Uma linha foi cruzada, uma nova estação começou, e se você está ouvindo com o coração aberto, já sabe que não é coincidência, é convocação. O tempo da espera silenciosa está dando lugar ao tempo da revelação. Não ignore os sinais, aquela paz repentina, a respiração mais leve, a lágrima que insiste em se formar, mesmo que você esteja tentando resistir. Isso é Deus quebrando camadas, desfazendo as couraças que o tempo e a dor construíram. Ele não quer apenas te consolar, Ele quer te renovar. O que o Espírito Santo carregou até você hoje é um novo fôlego, um reinício. A resposta de muitas perguntas que você guardou dentro do peito sem nunca verbalizar está acontecendo agora. E a presença dele está tão intensa que até o ar parece diferente. Quando ele te procurou durante o dia, foi porque havia um recado que precisava ser entregue antes que este ciclo terminasse. Ele sussurrou em formas discretas, tentando chamar sua atenção. Mas a rotina, os problemas, os compromissos, todos roubaram seus olhos. Mesmo assim, ele persistiu. Não desistiu de você. E agora que você finalmente está ouvindo, ele está derramando tudo. Porque há pressa no céu, não no sentido humano, mas na urgência espiritual de alinhar o que está desalinhado dentro de você. Hoje, Deus decide restaurar o que parecia estar esquecido. Você já percebeu que, quanto mais tenta agradar a todos, menos se sente preenchido por dentro? E mesmo assim, continua se doando, continua tentando manter tudo de pé. Mas por dentro, a força está acabando. E é por isso que o Espírito Santo veio, para não te deixar desabar, para te lembrar que você não foi chamado apenas para sustentar os outros, mas também para ser sustentado. Ele quer te renovar agora, não depois, porque o que está para acontecer na sua vida exige uma nova unção, um novo preparo. E ele te escolheu exatamente por tudo o que você passou, não apesar disso. Você não é invisível, ainda que se sinta assim na maioria dos dias. Mesmo que ninguém pergunte como está, mesmo que as dores sejam ignoradas por quem deveria cuidar de você. O Espírito Santo vê, ele vê quando você força o sorriso. Ele escuta aquele silêncio que ninguém percebe. Ele lê os pensamentos que você disfarça com ocupações. E hoje, ele está tocando fundo. Ele está dizendo: eu conheço a raiz, eu sei onde começou a dor e é lá que eu vou agir. Não é paliativo, é cura, é libertação emocional, é espiritualidade em estado puro te envolvendo agora. Você tem tentado ser forte demais por tempo demais. Carregou responsabilidades que não foram suas, engoliu palavras que te feriram só para manter a paz. Cuidou de pessoas que nem sempre cuidam de você, e ainda assim permaneceu firme. Isso não passou despercebido. O céu conta com pessoas assim, com corações como o seu, e por isso a recompensa não será comum. O que Deus está preparando,
ultrapassa sua expectativa. Não porque você pediu muito, mas porque Ele sabe exatamente o quanto você precisa. E isso inclui sua alma, sua casa, seu físico, tudo. Em meio à correria do dia, Ele tentou falar com você. Naquela frase dita por alguém sem intenção, naquela música que começou a tocar sozinha, naquele momento de silêncio em que o coração acelerou do nada. Tudo isso foi Ele, foi o Espírito Santo tentando te atrair para um momento como este. Ele sabia que, se você parasse por alguns minutos, Ele conseguiria invadir tudo. E está acontecendo. Ele está aí agora, mudando o ambiente, colocando luz onde havia sombra, aquecendo partes frias da alma e dizendo: eu não vim só te consolar, vim te levantar. Se você crê que essa presença é real, escreva agora nos comentários: eu reconheço a presença de Deus aqui. Declare, confirme, testemunhe. Porque quando você declara com fé, você autoriza o céu a agir com liberdade total. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. As respostas de Deus nem sempre vêm da forma que esperamos, mas sempre chegam no tempo certo. E esse tempo chegou. Você esperou, duvidou, se calou, se cansou, mas não desistiu. Algo dentro de você sempre acreditou que ainda haveria um recomeço, uma restauração completa, e ela começa agora, porque há promessas que não morrem, mesmo quando tudo parece estéril ao redor. Deus não precisa de ambiente favorável para agir. Ele só precisa de um coração disposto, e o seu está. Aquele ambiente familiar que anda pesado, onde as conversas terminam em silêncio ou discussão, será transformado. Porque o Espírito Santo não age apenas dentro de você. Ele começa em você, mas alcança tudo ao seu redor. Seu lar será invadido por essa mesma paz que você está sentindo agora. Situações que pareciam sem solução, relacionamentos quebrados, distâncias emocionais entre os seus, tudo isso será tocado. Porque quando Deus entrega algo, Ele entrega completo. Ele não faz pela metade. E o que dizer do seu corpo? Essa dor que vem e vai, essa doença que não foi embora, essa sensação de que algo está errado, mesmo sem diagnóstico definido, o Espírito Santo viu tudo isso e está visitando cada área do seu físico agora. A presença dele é cura, cura real, cura silenciosa, mas efetiva. Ele age no invisível para que você veja o visível sendo restaurado. E quando essa dor sumir sem explicação, você vai lembrar: foi naquele vídeo, naquela mensagem, naquele toque do céu que tudo começou a mudar. Quantas vezes você tentou interceder por alguém da sua casa, alguém que parece perdido, distante, frio espiritualmente? Deus ouviu e está te dizendo: eu já comecei a agir na vida dessa pessoa. Você não precisa repetir as palavras. Ele entendeu sua dor antes mesmo de você orar. E hoje, como parte dessa bênção sendo entregue, Ele está tocando essa pessoa agora, onde quer que ela esteja. Porque o Espírito Santo não conhece barreiras geográficas. Quando Ele se move, Ele alcança até os corações mais fechados. E por falar em coração, como está o seu? Cansado? Ferido por palavras, cheio de lembranças que doem? Deus conhece cada detalhe. Ele não julga suas reações. Ele entende suas motivações. E por isso não veio te corrigir, veio te curar. O Espírito Santo está arrancando agora sentimentos que adoecem, ressentimentos que corroem, traumas que você já esqueceu, mas que ainda influenciam suas atitudes. Isso é libertação. Isso é milagre. Isso é parte da bênção que Ele te procurou o dia inteiro para entregar.
Você não precisa mais andar sozinho. Ainda que todos estejam por perto, às vezes a solidão espiritual fala mais alto. Mas agora, essa presença preenche, essa paz reconstrói. Esse toque dele firma seus passos e te prepara para o que vem a seguir. Porque Deus não quer apenas te restaurar, Ele quer te reposicionar. Em áreas onde você foi deixado de lado, Ele vai te destacar. Em lugares onde você foi rejeitado, Ele vai te honrar. Isso não é motivacional, isso é profético, isso é destino. Se você sente que essa palavra é para você, escreva agora com fé nos comentários: eu confio no plano de Deus para minha vida. Não escreva apenas por emoção, escreva como uma declaração de aliança. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Filho meu, filha minha, enquanto você continua ouvindo esta palavra, eu quero que pare por um instante e pense em tudo aquilo que tem ocupado o seu coração. Quantas vezes você se deitou acreditando que no dia seguinte encontraria uma solução, mas acordou carregando as mesmas preocupações? Quantas vezes tentou encontrar respostas sozinho para problemas que parecem maiores do que a sua força? Eu vi cada uma dessas tentativas. Vi as noites em que você ficou acordado, pensando na sua saúde, na sua família, no futuro e em situações que ninguém mais conhece. E é por isso que estou falando com você agora. Não ignore o que eu coloquei diante de você. Toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Há momentos em que uma direção recebida no tempo certo vale mais do que meses de preocupação. Lembre-se de quando Pedro caminhou sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam voltados para Jesus, ele continuava avançando. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, o medo tomou conta do seu coração e ele começou a afundar. Muitos estão vivendo exatamente assim hoje. Não porque lhes falta fé, mas porque as preocupações ficaram maiores do que a esperança. O problema ocupa a mente, o medo ocupa o coração e a direção desaparece. Foi por isso que este livro chegou até você. Porque há momentos em que você precisa parar de olhar apenas para o tamanho da tempestade e voltar a enxergar aquilo que eu ainda estou fazendo na sua vida. Toque agora no link azul e abra este livro. Não trate este momento como algo comum. Eu sei que existe uma pergunta que você tem repetido dentro de si. Talvez ninguém saiba qual é, mas eu sei. Eu conheço a batalha que você enfrenta e conheço também o peso que ela trouxe para o seu coração. Por isso, estou insistindo com você. Não deixe esta oportunidade passar enquanto continua assistindo. Abra este livro e permita que eu lhe mostre algo que pode fortalecer a sua caminhada neste tempo. Há pessoas que passam a vida inteira procurando respostas em todos os lugares, mas ignoram aquilo que eu coloco exatamente diante delas. Não seja uma dessas pessoas. Toque no link azul abaixo deste vídeo e descubra por que eu permiti que você chegasse até este momento. Te realinhar. Há coisas sendo desconstruídas dentro de você agora, para que outras possam nascer. Um novo entendimento, uma nova visão. E isso é mais do que você imagina, é libertação. Você achava que era cansaço físico, mas o que está te sugando é espiritual. São pesos que não são seus, cargas emocionais que você carregou por obrigação, culpa por decisões alheias, preocupações que te tiram o sono, mas que não estão sob seu controle. Deus está dizendo: entrega. Porque enquanto você tenta manter tudo sob suas mãos, impede que as mãos dele façam. E hoje, ele quer assumir, tomar a frente, dirigir o que você não consegue mais conduzir. Você tem chorado sem motivo aparente, tem sentido um vazio no meio de conquistas, como se nada preenchesse. Isso não é fraqueza,
é sede, é fome de Deus, é saudade da presença que um dia você já experimentou com mais intensidade e hoje Ele te atraiu de novo. Ele reacende a chama, Ele sopra sobre as cinzas e te mostra que ainda há fogo, que você ainda é casa dele, que ele nunca saiu. Só esperou o momento certo para te tocar como agora. Há pessoas ao seu redor que têm drenado sua energia emocional. Gente que exige, critica, cobra, mas não retribui. E você ficou em silêncio tentando preservar a paz. Mas por dentro sentiu-se explorado. Deus sabe disso. Ele conhece seu coração. E por isso, hoje, Ele vem como justiça. Não a dos homens, mas a dele. Ele vai reposicionar você. Vai restaurar sua autoridade espiritual. Vai levantar sua voz onde você foi silenciado. Vai te devolver honra. Você não precisa explicar a ninguém o que está sentindo agora, porque essa experiência é sua com Deus. Ele está tratando áreas que ninguém nunca entendeu. Nem você conseguia verbalizar, mas agora tudo está sendo colocado à luz. E o que antes doía começa a se curar. A paz que você não conseguia encontrar, mesmo nas orações, começa a descer sobre sua alma, como um óleo que alivia, como um toque que limpa, como um sopro que resgata. Talvez você não perceba, mas seus olhos começaram a ver diferente. Você está sendo tocado na alma, está sendo alinhado por dentro. Porque Deus não quer só mudar sua volta, quer mudar seu interior. E tudo que está vindo agora é fruto de um encontro verdadeiro. Não é mais um vídeo, é o céu te confrontando com amor, te trazendo para mais perto, porque Ele quer te usar. E para isso está te purificando, te enchendo, te preparando. Se o que você está sentindo confirma isso, escreva aqui nos comentários. Eu me rendo à direção do Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Essa rendição é a chave. Quando você entrega, Ele assume. E quando Ele assume, o impossível se torna plano de Deus. Você tentou fazer com suas próprias forças. Tentou aguentar firme, seguir em frente, fingir que estava tudo bem, mas por dentro algo pedia socorro. E hoje esse clamor foi atendido. O Espírito Santo não veio só te fortalecer, ele veio tirar o peso. Ele está aliviando agora. Ele está dizendo: você não precisa mais fingir força. A sua fragilidade nas mãos dele se transforma em poder, porque ele age nos fracos. Ele ergue os cansados, Ele cura os exaustos. Sabe aquele momento do dia em que você parou e sentiu algo estranho? Como se alguém estivesse te olhando, como se o ar tivesse mudado, como se um pensamento bom tivesse te visitado sem motivo. Foi Ele. O Espírito Santo te rondou com carinho, esperando sua atenção, esperando que você olhasse para cima. E agora Ele está falando claro. Está dizendo com firmeza: eu ainda estou aqui, e hoje eu vim para agir, não só para consolar. Você não está perdido, está em processo, e processos doem, confundem, paralisam, mas também preparam. Você foi separado, não para sofrer, mas para ser instrumento. Tudo que você passou faz parte do caminho, nada será desperdiçado. Deus vai usar cada dor, cada lágrima escondida, cada crise de ansiedade que você enfrentou calado, cada oração feita com voz fraca. Ele viu tudo. E hoje, Ele começa a reverter. Começa a usar a história para mostrar sua glória. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas confiar. Confiar que o que começou a acontecer aqui é só o início. Que esse toque é sinal de que algo já está sendo ativado nos céus. Você achou que esse dia terminaria como todos os outros, mas Deus interrompeu sua rotina para começar algo novo. Ele está abrindo um caminho onde parecia não haver mais saída. E você vai perceber nos próximos dias mudanças sutis, mas profundas.
As acusações que lançaram contra você não terão efeito. Deus está quebrando agora toda palavra contrária, toda mentira, toda injustiça que foi falada pelas suas costas. Ele está limpando o seu nome, está limpando o seu espírito, está te dando um novo tempo, um novo ambiente, um novo fôlego. E isso não depende de esforço humano. É graça, favor. É resposta direta do céu, porque quando Deus decide agir, nada pode impedir. Você andava se perguntando por que as coisas pareciam travadas, como se algo estivesse bloqueando suas orações. E de fato, havia ruídos, havia dores acumuladas que abafavam sua fé. Mas agora o canal está limpo. O Espírito Santo removeu o entulho espiritual e agora a conexão está aberta. Você vai começar a orar com mais leveza. Vai sentir que suas palavras alcançam algo, porque o céu está escutando e respondendo. Você vai notar que, ao acordar amanhã, algo mudou. Mesmo que as circunstâncias externas estejam iguais, o seu espírito não estará. Haverá uma clareza, uma esperança nova, uma força que você não sabe de onde veio, mas veio desse momento, dessa entrega, dessa resposta. E quando você menos esperar, o externo começará a refletir o interno. Tudo começa aqui, na presença, no ouvir, no aceitar que Deus ainda age em pleno silêncio. Se você sente que essa mensagem te alcançou de verdade, comenta agora. Hoje é o meu dia de encontro com Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Isso não é só uma frase, é uma confirmação, é uma marca eterna do que está sendo selado no seu espírito. As suas orações silenciosas foram ouvidas. Não é que Deus estava em silêncio. Ele estava agindo. Ele só precisava que você aquietasse o coração para perceber. E agora que o barulho diminuiu, você está ouvindo claramente essa voz mansa, firme, que não acusa, mas cura, que não exige, mas convida. O Espírito Santo é assim. Ele não invade, ele atrai. E hoje você foi atraído por amor, por misericórdia, por promessa. Você está sendo revestido, está sendo selado. Esse momento está desenhando um novo tempo. Vai começar a surgir em você uma autoridade espiritual que antes você não tinha. Suas palavras terão mais peso, suas orações mais alcance, porque quem passa pelo toque do Espírito Santo não sai igual. Ele marca, ele transforma, e agora você carrega essa marca, esse selo, essa presença que muda tudo ao redor. Você não está ouvindo essa mensagem por curiosidade, distração ou acaso. Está ouvindo porque há algo que o céu precisa ajustar antes que o próximo passo se manifeste. O Espírito Santo está te preparando para entrar num território onde antes você não conseguia permanecer. Esse lugar exige maturidade emocional, visão espiritual e sensibilidade para discernir. E é isso que está sendo ativado agora dentro de você. Um novo nível de percepção, uma nova dimensão de entendimento. Há decisões que você precisa tomar, mas tem adiado. Não por falta de coragem, mas por não saber o que Deus quer exatamente. E essa espera gerou em você uma inquietação. Mas hoje, pela voz dele, você está recebendo direção. A voz do Espírito está te dizendo: caminha, eu estou contigo. A incerteza se desfaz quando a presença dele guia. Você não precisa ter todos os detalhes, só precisa seguir a instrução que já foi revelada. Confie. Você se acostumou a esperar grandes sinais, mas Deus está te ensinando a perceber os pequenos toques. Ele tem falado através da simplicidade, das pessoas ao redor, das cenas cotidianas, e hoje Ele fala por essa palavra.
Você foi treinado para escutar no barulho, mas agora está aprendendo a escutar no silêncio, porque é no silêncio que a voz dele se torna mais clara. E o que ele está dizendo é definitivo. Você não será mais o mesmo depois de hoje. Sabe aquela sensação de não se encaixar mais em certos lugares? De não pertencer mais aos antigos ciclos? Isso não é rejeição, é separação. Deus está te retirando de ambientes que não suportam mais o que Ele está construindo em você. Há coisas que foram necessárias no passado, mas que não podem seguir com você para o novo tempo. E o Espírito Santo está te capacitando emocionalmente para se desprender, sem medo, sem culpa, sem tristeza. Ele está com você. Você já percebeu como mesmo em meio ao caos, sua fé se recusava a morrer? Você tentou esquecer algumas promessas, tentou abandonar a esperança, mas ela insistia em ficar. Isso era o Espírito Santo mantendo viva a semente que Ele mesmo plantou em seu coração. E agora Ele está dizendo, está na hora de florescer. O tempo da espera serviu para fortalecer suas raízes. Agora, o que foi semeado em silêncio começará a dar fruto e será visível. Se essa palavra está ativando algo em você, comenta agora com fé. Eu estou pronto para viver o que Deus preparou para mim. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Essa declaração tem peso espiritual. Ela não apenas confirma, ela destrava o que está retido. Hoje é o tipo de dia que divide sua história em dois momentos, antes e depois do toque do Espírito. Porque algo invisível, mas poderoso, foi destravado. Você sentiu, algo mudou no ambiente, uma paz te invadiu, uma clareza nova. Essa é a confirmação de que o céu entrou no seu tempo natural e interferiu. Deus agiu, silenciosamente, como só Ele sabe fazer. E os próximos dias serão prova disso. Não em forma de espetáculo, mas de respostas. A ansiedade que antes te dominava vai começar a perder força, porque a confiança está tomando o lugar da dúvida. Sua mente está sendo reorganizada. Pensamentos que te aprisionavam estão sendo quebrados. Há ideias sendo alinhadas com o que Deus pensa a seu respeito. Você está saindo de uma prisão mental. E isso, para o céu, é uma vitória tão grande quanto uma cura física. Porque um coração em paz carrega mais poder do que qualquer plano bem executado. Você está sendo libertado da comparação, de olhar para a vida dos outros e achar que está atrasado. Deus tem uma rota única para você, e ela não segue a lógica do mundo. Ele vai te levar por caminhos que não fazem sentido, para te dar resultados que o mundo não pode explicar. Pare de se medir com réguas que não foram feitas para a sua jornada. Você tem o tempo exato, e Deus está restaurando sua confiança nesse processo agora. Existem promessas antigas que você quase esqueceu, mas o Espírito Santo não esqueceu nenhuma. Elas foram guardadas, e hoje algumas dessas promessas estão sendo reativadas. Elas não expiraram, só estavam sendo preservadas para o tempo certo. E agora você começa a ver sinais de que algo grande está por vir. Isso é reconexão. Você está voltando para o centro da vontade dele. E quando você está no centro, nada falta. Alguns relacionamentos em sua vida foram removidos de forma repentina. Você não entendeu, doeu. Mas agora o Espírito Santo te mostra o porquê. Ele estava protegendo sua caminhada, estava limpando o terreno para que novas conexões pudessem surgir. Gente certa, no tempo certo. E isso também é provisão. Deus não provê apenas coisas, mas pessoas, portas, atmosferas. Ele sabe o que você precisa antes mesmo que peça.
Seu passado não te define mais. O que aconteceu ontem não tem autoridade sobre o que está sendo liberado hoje. Há um novo nome sendo falado no céu, uma nova identidade espiritual. Deus te está chamando por quem você é nele, não por aquilo que aconteceu contigo. E quando ele muda a forma de se referir a você, o mundo ao redor precisa se ajustar. Porque o céu sempre determina a verdade antes que a terra veja. Você tem sentido que algo está prestes a acontecer, como se uma onda estivesse para romper. Isso é percepção espiritual. O Espírito Santo está te treinando para não ser surpreendido, mas preparado, porque o que está vindo não é pequeno, e você vai precisar estar sensível, firme, posicionado. Ele está te moldando para isso agora, está tirando o excesso, está despertando dons, está acendendo luz onde havia escuridão emocional. Você será usado para trazer cura a outras pessoas. A dor que você passou não foi à toa. Foi escola, foi testemunho sendo preparado. Não desperdice essa história. Deixe Deus usar sua jornada para alcançar outros. Há alguém que só vai entender o amor de Deus quando ouvir o que Ele fez com você. Por isso, Ele te sustentou em silêncio. Agora, Ele te ergue como voz, como sinal, como prova viva de que a presença dele muda tudo. Você será surpreendido por paz em lugares onde antes sentia opressão. Ambientes que te machucavam emocionalmente vão começar a mudar quando você chegar, porque a presença que hoje está te curando vai com você. O Espírito Santo não te enche apenas para te confortar, ele te enche para te tornar canal. E onde você pisa, a atmosfera se transforma. Escute o que eu vou te dizer agora. Eu não te chamei apenas para ser um espectador da minha glória, mas um arquiteto do meu reino. Lembra-te de Neemias. Quando ele viu os muros derrubados e as portas queimadas, ele não ficou apenas assistindo. Ele se levantou para a obra. Enquanto uns criticavam, ele segurava a ferramenta com uma mão e a espada com a outra. Ele entendeu que uma grande obra não se faz apenas com oração, mas com braços fortes e corações dispostos a investir. Você está comendo do banquete deste canal, mas eu te pergunto, você tem ajudado a levantar os muros desta obra? Muitos querem o milagre, mas poucos querem o compromisso. Eu te trouxe aqui hoje para você ser um dos que sustentam essa estrutura. A sua fé sustentada é o que permite que essa voz continue ecoando e resgatando almas do abismo. Não ignore quem te alimenta espiritualmente. Agora, pare o que está fazendo. Desça até o primeiro comentário fixado e clique no link azul. Não deixe para depois. O que você oferece à minha obra hoje é o que demonstra que você é fiel no pouco. Eu estou levantando Neemias modernos, pessoas que dizem, eu vou edificar. Vou repetir para que o seu espírito entenda. Vá agora no primeiro comentário fixado e clique no link azul. Assuma o seu lugar no acesso reservado VIP. Honre a minha obra porque você crê, não porque espera receber. O link azul te espera, mesmo sozinho no ambiente. É real, é o Espírito Santo. E Ele está te dando provas do amor de Deus. Amor que não exige perfeição. Amor que resgata, restaura e renova. Você está envolvido nesse amor agora. E nada vai te separar disso. Nem o medo, nem os erros, nem o passado. Você é amado. Você que ainda permanece aqui não está ouvindo por acaso. O céu não desperdiça um encontro. Essa presença que continua te tocando é a insistência do Espírito Santo em te provar que você não foi esquecido. Ele percorreu o seu dia inteiro, tentando chamar sua atenção em detalhes que pareciam pequenos. Um olhar, uma música, uma lembrança, até um silêncio. Tudo isso foi ele tentando dizer, eu estou perto. E agora finalmente você está ouvindo com o coração aberto.
Há uma promessa sobre você que não foi apagada. Ainda que o tempo tenha passado, que as circunstâncias tenham mudado, que você tenha mudado, a palavra de Deus permanece. Quando Ele decide agir, o tempo não atrasa, apenas amadurece. E o amadurecimento que você viveu até aqui foi o que te preparou para esse momento. Hoje, algo invisível está sendo restaurado. Algo que não tem forma, mas tem peso. Algo que não se vê, mas transforma tudo que se sente. Você já foi desacreditado por muitos, inclusive por você mesmo. Em alguns momentos, perdeu a fé em suas próprias orações e mesmo assim continuou orando, ainda que fosse em silêncio, com frases curtas, com o coração cansado, mas continuou. E essa perseverança que parecia pequena se transformou num altar diante de Deus. E o Espírito Santo, que sonda os corações, decidiu agir no seu. Porque Deus responde à sinceridade, não à performance, mas à verdade. É por isso que essa presença te envolve agora, porque sua verdade foi ouvida. Deus não te procura pelo que você faz, mas pelo que você é nele. E você é alguém que mesmo em pedaços não se afastou da fé, que mesmo em dores ainda esperava, que mesmo quando nada mais fazia sentido, não desistiu. Isso é fé viva, e fé viva atrai o céu. E quando o céu se move, nada permanece do mesmo jeito. O Espírito está criando vida onde parecia haver fim. Há uma reconstrução acontecendo dentro de você. Não é rápida nem ruidosa, mas é profunda. Deus está organizando aquilo que a correria bagunçou, está curando traumas que se disfarçavam de força, está arrancando medos antigos que sabiam se esconder bem, e enquanto você escuta, Ele ministra, Ele ensina, Ele toca, porque agora você está sensível o bastante para entender que o que Deus quer de você é mais que religiosidade. É relacionamento. Você percebe como seu coração está mais leve agora? Como a mente se aquieta aos poucos? E isso é o Espírito Santo limpando os excessos, quebrando as cadeias da ansiedade, organizando os pensamentos. Porque a paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. E você está experimentando isso agora. Uma paz que não se explica, mas que transforma, uma certeza silenciosa de que, mesmo sem ver, tudo está sendo cuidado. Se essa certeza está brotando dentro de você agora, comenta: eu escolho confiar na direção do Espírito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. Essa entrega não é fraqueza, é sabedoria, é coragem de deixar Deus ser Deus. Você vai perceber que nos próximos dias, algumas respostas vão começar a chegar. Não virão todas de uma vez, mas em porções. E cada pequena resposta será como confirmação do que você sentiu aqui. Porque Deus não é confusão, Ele é clareza. E quando Ele começa a falar, Ele continua. O que está sendo ativado agora vai se desenvolver com o tempo, mas o início está acontecendo aqui. E não será interrompido, porque Deus é fiel àquilo que começa. Você já carregou fardos que não eram seus, já assumiu culpas que não te pertenciam, tentou manter o equilíbrio de tudo, mesmo quando estava desequilibrado por dentro. Mas agora o Espírito Santo está tirando esse peso. Você não precisa mais sustentar o mundo, só precisa permanecer de pé. E permanecer não é ter todas as respostas, é continuar mesmo quando elas faltam. E nisso você tem sido fiel. Deus viu sua permanência e honra quem permanece. Há uma força espiritual sendo renovada em você agora. Não é emocional, é espiritual. É uma resistência interna que vai te sustentar quando os ventos da dúvida vierem. Você não vai cair como antes, não vai retroceder, porque agora há uma estrutura nova dentro de você.
E isso não foi gerado por palavras bonitas, mas por presença. Porque onde o Espírito está, há liberdade. E essa liberdade está invadindo cada área da sua alma. Você já notou que algumas orações antigas voltaram à sua mente nos últimos dias? Isso não é acaso. É o céu te lembrando que não esqueceu de nada. Aquela súplica feita num momento de desespero, aquela promessa que você achou que não merecia mais, tudo isso está diante de Deus. E hoje Ele te mostra que a espera não foi tempo perdido. Foi tempo de preparo. Você está pronto para viver o que antes só era promessa. Não tenha medo de recomeçar, ainda que você sinta que já recomeçou muitas vezes. Esse novo começo não é mais um ciclo. É um rompimento com tudo que te aprisionava. É uma entrada definitiva num novo tempo, e você não vai entrar sozinho. O Espírito Santo vai à frente, vai limpando, guiando, protegendo. Você vai perceber isso em conversas, em oportunidades, em silêncios. Porque quando o Espírito assume, ele dirige até os detalhes. O que parecia sem vida está sendo tocado agora. O que você já tinha aceitado como perdido, o céu está devolvendo. Talvez não da forma que você espera, mas de um jeito que vai te surpreender. Porque Deus não está preso à sua expectativa. Ele vai além dela. O Espírito Santo age como quer, quando quer e do jeito que precisa ser. E quando Ele age, a resposta sempre vem com paz, não com peso, com leveza, não com obrigação. A sua família também está sendo alcançada por esse mover. Aquela pessoa por quem você tem orado, sem saber se ainda há solução, está sendo tocada agora. O mesmo Espírito que te envolve está visitando essa pessoa, porque a presença de Deus é ilimitada. Ela se estende, se move, se espalha, e quando um da casa se abre para Deus, toda a casa começa a sentir os efeitos. Você é esse ponto de contato. Você é canal. Se você crê nessa palavra, escreva nos comentários: minha casa viverá a transformação de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Essa promessa não é simbólica, é real e está em movimento agora. Você não precisa mais se esconder por trás de justificativas. O Espírito Santo sabe exatamente como você está. Ele te conhece por inteiro e mesmo assim te escolheu. Não por merecimento, mas por graça. Essa escolha não tem a ver com perfeição, mas com disposição. E você está disposto. Você está ouvindo, absorvendo, recebendo. Isso é tudo que Deus precisa. E a partir disso, Ele fará o que você nunca imaginou viver. As dores do passado não terão mais domínio sobre você. Elas não serão sua identidade. Serão parte do seu testemunho. Você vai olhar para trás sem amargura. Vai lembrar sem se ferir. Porque o Espírito Santo não apaga a história. Ele redime. Ele dá novo significado. E agora, sua história começa a ser reescrita. Não por fora, mas por dentro. Na mente, no coração, na alma, e isso será percebido em tudo que você tocar daqui em diante. Há algo sendo alinhado entre você e o propósito original de Deus para a sua vida. Não é só cura, é chamado, não é apenas resposta, é ativação. Você será resposta para outros, porque há pessoas esperando por aquilo que você carrega. E o Espírito Santo está ativando dons adormecidos. Ele está reacendendo sua visão. Ele está dizendo: agora é o tempo, e você vai viver com os pés firmes e o espírito pronto. Não se preocupe com os olhares que te julgam. O que Deus está fazendo é invisível aos olhos naturais, mas será visível pelos frutos. O que germina no secreto floresce em público, e você verá isso. A transformação que começou agora vai te acompanhar, vai te moldar. Vai te fazer crescer sem perder a essência, porque Deus não te chamou para impressionar, mas para transformar. E tudo começa com a presença dele, que está aqui. Você está num território espiritual onde poucos chegam,
Essa atmosfera não pode ser explicada, só sentida. O Espírito Santo não está apenas te confortando, ele está te preparando. Porque quando Deus decide confiar algo grande a alguém, ele começa por dentro, ele limpa, cura, fortalece e revela. Você está sendo revelado a si mesmo. Partes suas que estavam apagadas estão voltando à vida. O seu valor não depende do que disseram. Deus sabe quem você é. Muitos tentaram apagar sua luz, com palavras duras, com desprezo, com ausências que ferem mais do que agressões. Mas hoje o céu te devolve brilho. Não um brilho arrogante, mas a luz que só reflete quem carrega a presença de Deus. Você foi criado para iluminar lugares escuros, para ser resposta onde antes era só dor. Por isso, essa visita do Espírito não é comum, é um despertar, um reposicionamento, um resgate da sua verdadeira identidade. Você não está sendo apenas tocado, está sendo marcado. Esse momento é um selo espiritual, um divisor. E mesmo sem compreender tudo agora, você vai lembrar com clareza desse instante. O que o Espírito está fazendo agora vai ecoar por dias, meses, anos, porque ele não toca por tocar, ele toca para transformar, e essa transformação vai começar a se manifestar nos lugares que antes pareciam intocáveis, na sua história, nas suas emoções, nas suas relações. Sabe aqueles pensamentos que te cansam, que insistem em repetir que nada vai mudar? Eles estão sendo quebrados agora, porque a presença de Deus não divide espaço com mentiras. Onde o Espírito entra, o engano precisa sair. Ele está limpando a sua mente, trazendo luz, clareza, e com essa luz vem a coragem. Coragem para fazer o que antes você temia, para encarar o que antes paralisava, para decidir com firmeza. Ele está te dando autoridade sobre sua própria vida. Existe um peso sendo arrancado dos seus ombros, um peso que você carregava há tanto tempo que já parecia parte de você. Mas não era. Era excesso, era culpa, era autoacusação. E agora, o Espírito Santo vem como alívio, como abraço que acolhe. Ele não te cobra força, ele te oferece descanso. O que antes parecia esforço, agora será leveza, porque quando você entrega, ele assume, e ele está assumindo agora, está cuidando de tudo. Você chegou até aqui buscando algo, talvez sem saber exatamente o que, mas agora você sente, essa presença que te envolve é exatamente aquilo que o seu espírito tanto desejava. Não era uma solução qualquer, era a presença, a verdadeira, a que preenche, a que cura sem machucar, a que levanta sem humilhar. E é isso que está acontecendo agora. Você está sendo levantado sem ser exposto, amado sem ser julgado, renovado sem ser pressionado. Se você sente que essa palavra te alcançou, comenta agora com fé: eu abro meu coração para o novo de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Essa decisão interna é o ponto de partida para tudo que o céu tem reservado para você. A sua história ainda está em construção. Os capítulos mais belos ainda não foram escritos. E o autor não é você, é Deus. O que Ele tem preparado vai te fazer entender o porquê de tantos silêncios. Você vai olhar para trás e agradecer por não ter desistido, porque o que está vindo é maior do que suas orações mais ousadas. Ele está alinhando tudo agora, o tempo, as pessoas, os recursos, e o seu papel é continuar confiando, mesmo sem ver, continuar crendo. Você não vai mais viver à margem. Chegou o tempo de ocupação, o tempo de posicionamento. Onde você era esquecido, será lembrado. Onde era ignorado, será honrado. Mas essa honra não virá para alimentar vaidade. Virá como colheita de tudo que você semeou em silêncio.
O céu viu, o céu guardou, e agora o céu devolve. Não com barulho, mas com consistência. Não com pressa, mas com propósito. E o propósito já está em movimento. Você será cercado por pessoas que refletem o cuidado de Deus. Laços verdadeiros serão restaurados, outros quebrados, e isso será a resposta. Não chore por conexões que não se sustentaram. Elas não faziam parte do novo ciclo. O Espírito Santo está limpando sua volta para que você respire de novo. Filho, escuta a minha voz neste momento, porque não foi por acaso que te trouxe até aqui. Quantas vezes eu fortaleci teu coração quando ninguém via? Quantas vezes falei contigo em silêncio através desta obra, quando tua alma precisava de direção, paz e esperança? Eu conheço cada lágrima, cada batalha escondida e cada oração feita em secreto. Se ao ouvir isso, teu coração reconhece minha voz, toca no link azul no primeiro comentário fixado, mas somente se isso nascer em amor e fé dentro de ti. Lembra-te da viúva que, mesmo tendo tão pouco, entregou com sinceridade aquilo que carregava no coração. Aos olhos humanos parecia pequeno, mas diante de mim teve grande valor, porque eu não olho para a quantidade, eu olho para o amor, para a fé e para a verdade dentro do coração. Se aquilo que tens recebido aqui tem sido alimento para a tua alma, então entende que há momentos em que o amor se expressa também por atitudes. Se houver paz dentro de ti, toca no link azul e caminha conosco nesta obra. Se esta obra tem sido instrumento meu para te levantar, fortalecer tua fé e falar contigo nos dias difíceis, então compreende isto: o amor verdadeiro não apenas recebe, ele também responde. Não porque eu precise de algo teu, porque tudo pertence a mim, mas porque um coração que me ama deseja ver minha palavra continuar alcançando outras vidas. Não por obrigação, nunca por medo, mas por convicção, amor e fé viva. Meus milagres não estão à venda, minha presença não se compra, meu amor não se negocia. Isto é sobre teu coração diante de mim. Se sentires minha paz enquanto ouves esta palavra, então toca agora no link azul, no primeiro comentário fixado, e responde com amor aquilo que eu coloquei no teu coração. E em gratidão, caminharás mais de perto conosco nesta missão que continua alcançando vidas. Não tenha medo de crescer. Não tema os novos desafios que Deus vai colocar no seu caminho. O mesmo Espírito que te encontrou hoje vai te capacitar em cada etapa. Não faltará sabedoria, não faltará direção, não faltará força. Ele já viu o que você ainda nem começou a imaginar e mesmo assim te escolheu, porque Ele não precisa de prontos. Ele prepara os dispostos e você está disposto. Você está dizendo sim, e isso basta. Se alguém te fez acreditar que era tarde demais, receba essa verdade. Não é tarde. Para Deus nunca é tarde. Ele trabalha fora do tempo. Ele resgata anos perdidos. Ele restaura sonhos abandonados. Ele revive promessas esquecidas. E Ele está fazendo isso com você agora. Você não vai apenas sobreviver, vai viver. Vai viver plenamente, com propósito, com sentido, com alegria verdadeira. Não a que depende de circunstâncias, mas a que nasce do Espírito. O que o Espírito Santo começou agora é só a introdução. Você vai perceber essa presença em momentos simples. Vai sentir toques sutis no meio da correria. Ele vai continuar falando, vai continuar guiando, vai continuar curando. Você vai sentir saudade desses momentos e vai buscá-los de novo. Porque uma vez que você é tocado de verdade, nada mais satisfaz, e você foi tocado. Isso é inegável, isso é real, isso é eterno. Você está vivendo um momento raro, um alinhamento entre o céu e a sua alma.
Não se trata apenas de uma emoção, mas de uma realidade espiritual que está se desenrolando dentro de você. Quando o Espírito Santo encontra espaço, ele não entra para observar, ele entra para transformar. E ele encontrou em você um lugar pronto, ainda que ferido, um coração disponível, ainda que cansado. E é exatamente isso que ele procurava. Esse tipo de toque não pode ser ignorado. Ele deixa marcas, ele muda a forma como você sente, como percebe, como reage. Você vai notar que suas respostas serão mais serenas, sua visão será mais clara. O que te tirava o controle emocional já não terá o mesmo poder, porque algo mais forte assumiu o controle agora. O Espírito está no leme, e ele conduz com sabedoria, com paciência, com perfeição. Você não está mais à deriva, está guiado. Você não será mais comandado pelo medo. Ele dominou por tempo demais, fez você recuar, se calar, aceitar menos do que merece. Mas agora o medo perdeu espaço. A coragem está sendo liberada no seu espírito. E coragem não é ausência de temor, é movimento apesar dele. Deus está te empurrando para o novo. E mesmo que pareça assustador, você vai, porque você não está indo só. O céu está indo com você, e onde o céu pisa, o impossível se curva. Quantas vezes você quis desistir, mas algo dentro dizia para continuar. Essa voz interna, que você achava ser intuição, era o próprio Espírito sussurrando. Ele nunca se calou. Apenas esperava você silenciar o barulho externo para ouvi-lo com nitidez. E agora, nesse silêncio sagrado, ele está revelando mais. Está aprofundando o que começou. Está te ensinando a viver com consciência espiritual. Você está se tornando sensível ao que antes passava despercebido. Isso vai mudar tudo. Vai mudar como você enxerga os problemas, como lida com as tensões familiares, como reage às pressões do cotidiano, porque agora você não age sozinho. Há um conselheiro dentro de você. Há uma presença que instrui, que avisa, que protege. Você vai perceber livramentos, coisas que não aconteceram porque o Espírito te deu discernimento. Ele vai te livrar de ciladas, vai te mostrar o que ninguém vê. Isso é proteção real. Você sentirá uma fome nova, um desejo de buscar mais, de orar com mais profundidade, de ler as Escrituras não por obrigação, mas por sede. Isso não é religiosidade, é relacionamento, é resposta à presença que agora habita com liberdade. Não se assuste se de repente você chorar em silêncio só por lembrar dessa presença. É sinal de que algo foi restaurado. E quando a intimidade é restaurada, tudo ao redor também começa a florescer. Se você está sentindo isso aí dentro, escreve com fé nos comentários. Eu reconheço o toque do Espírito em mim. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós? 1 Coríntios 6:19. Essa confissão fortalece o vínculo entre você e o céu. Ela abre ainda mais a porta para o que está vindo. O Espírito não está interessado em sua performance. Ele conhece sua essência. Ele não exige de você o que sabe que ainda não pode entregar. Mas ele vai te lapidar com paciência, vai te ensinar a caminhar em fé, vai corrigir com amor, vai ajustar o que estava fora de lugar, porque ele não desiste. Quando encontra um coração disposto, ele permanece. Ele não visita, ele mora. E com ele vem paz, consolo e força que nunca se esgota. Você vai começar a identificar oportunidades espirituais em situações comuns. Um encontro, uma palavra, um silêncio. Tudo pode ser usado por Deus quando você tem olhos espirituais. E agora, seus olhos foram abertos. Você não vai mais passar batido pelo que antes ignorava. Vai perceber os sussurros de Deus em meio ao barulho do mundo. Vai distinguir o que é dele e o que não é.
Essa sensibilidade será sua arma, seu escudo, sua direção. Há pessoas que vão se aproximar de você só por sentirem algo diferente. Elas não saberão explicar, mas vão sentir paz ao seu lado. E essa paz será o reflexo do que o Espírito está fazendo aí dentro. Você não precisará forçar, convencer, se justificar. Sua presença carregará a resposta. Seu olhar trará conforto. Suas palavras tocarão. Porque quem é cheio do Espírito se torna canal. E você está sendo preparado para isso. Você será visitado por uma serenidade que o mundo não entende. Mesmo quando houver motivos para se preocupar, a paz permanecerá. Isso não é negação da realidade, é a confirmação de que Deus está no controle. Essa confiança vai te sustentar onde antes você caía, vai te manter firme quando tudo parecer desabar. O Espírito Santo é agora sua estabilidade. Ele é o alicerce invisível que sustenta o seu novo tempo. Há feridas que o tempo não curou, mas a presença de Deus cura. Aquelas memórias que te faziam desmoronar já não terão o mesmo poder. Ele está te libertando da lembrança dolorida. Você vai lembrar sem se ferir. Vai olhar para trás e ver testemunho, não tragédia. Essa é a marca da cura verdadeira. Quando a dor se transforma em aprendizado, o passado deixa de te aprisionar. Você vai sentir o desejo de recomeçar em áreas que pensava estarem encerradas. O Espírito Santo vai reacender sonhos que estavam escondidos. Ele vai te lembrar de planos que você engavetou por medo. Mas agora não há mais medo. Há convicção. Há certeza de que se Deus te chamou, é porque Ele mesmo te capacitou. E Ele está te capacitando agora, enquanto ouve. Essa é a unção do recomeço. Se essa mensagem tem sido resposta para algo que estava no seu coração, escreva agora nos comentários. Eu abro espaço para o novo de Deus em mim. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Essa confissão é profética. Ela libera o céu sobre o seu tempo. Você vai perceber que quanto mais se entrega, menos resiste. E quanto menos resiste, mais é curado. O Espírito Santo trabalha assim. Ele conquista o coração sem forçar. Ele convence sem pressionar. Ele transforma sem alarde. Ele é a presença que desarma, que ensina o coração cansado a descansar. E você está aprendendo isso agora. Está sendo curado da pressa, do medo, da necessidade de controle. O Espírito está te conduzindo a uma fé madura. Uma fé que não depende de circunstâncias, mas de relacionamento. Ele está te ensinando a confiar mesmo quando não entende. Porque confiança verdadeira é acreditar na fidelidade de Deus, mesmo sem enxergar o desfecho. E essa confiança te fará inabalável. Você não será mais facilmente abalado por ventos, opiniões ou incertezas. Você será guiado por convicção. Deus está te ensinando a não fugir do processo, a abraçar o caminho, mesmo quando parece difícil. Porque a dor que você sente agora é parte da formação do que virá. Ele está te fortalecendo no íntimo para que possa sustentar o que vai receber. O Espírito Santo nunca entrega algo que o coração não esteja preparado para carregar. E agora, o seu coração está pronto, está ajustado, está alinhado. As pessoas vão olhar e ver transformação. Vão se surpreender com a calma, com a sabedoria, com a firmeza. Mas só você saberá o que houve aqui dentro. Só você entenderá que não foi mágica, foi presença. Foi o Espírito Santo reorganizando tudo, te devolvendo equilíbrio, propósito e identidade. Esse é o tipo de mudança que ninguém explica, só reconhece. Quando o Espírito entra, ele traz movimento.
Ele movimenta dons adormecidos, reacende talentos esquecidos, restaura relacionamentos que pareciam perdidos. E é isso que está acontecendo. Ele está trazendo vida onde havia estagnação. Está despertando algo dentro de você que nem sabia mais existir. E quando a vida espiritual desperta, tudo ganha sentido. Você não precisará mais de validações externas. O Espírito Santo está te dando convicção interna. Essa certeza será o combustível dos seus próximos passos. Você vai caminhar com confiança, sem precisar de aplausos. Vai servir com alegria, mesmo sem reconhecimento. Porque quem é guiado pelo Espírito não busca plateia, busca propósito. E o propósito agora é a sua bússola. Se o seu coração está sendo aquecido por essa presença, comenta agora: eu confio na voz do Espírito que me guia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos. Isaías 58:11. Essa é a promessa que te acompanha a partir de hoje. Você perceberá que a vida não será mais dividida entre o sagrado e o comum. Tudo será espiritual, cada gesto, cada palavra, cada encontro. Porque quando o Espírito habita, ele santifica o cotidiano. Ele transforma o simples em extraordinário. O que antes parecia rotina, agora se torna propósito. O que antes era vazio, agora é presença. A cada dia, a voz do Espírito se tornará mais clara. Ele vai te mostrar caminhos novos, abrir portas inesperadas e fechar as que não te servem mais. Ele vai te poupar de dores que ainda não existiram. Porque o cuidado de Deus não é só consolo, é prevenção. Ele já está à frente, preparando caminhos, protegendo direções, te guardando de armadilhas. Você começará a entender que o Espírito Santo não veio apenas para te consolar, mas para te conduzir à plenitude. Escute o que o Espírito te diz agora. Pare por um segundo. A mensagem foi entregue, mas o teste do seu coração começa neste exato momento. Eu preciso provar a tua fé, assim como provei a de Abraão. Ele não esperou o milagre chegar para depois obedecer. Ele subiu o monte com o que tinha de mais precioso, pronto para entregar tudo no meu altar. Ele entendeu que para viver uma promessa que nunca viu, precisava plantar uma semente que ele nunca havia liberado. Você diz que me ama, mas será que confia em mim o suficiente para honrar a minha obra antes de fechar este vídeo? Pare tudo o que você está fazendo agora. Não ignore este toque que ecoa na sua alma e faz o seu peito queimar. Não saia daqui sem selar a sua aliança. Desça agora mesmo até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e garanta o seu acesso reservado VIP. Coloque a sua semente de fé agora. Se você quer que o meu arcanjo acampe ao redor da sua casa e proteja a sua família contra todo ataque das trevas, demonstre que você me teme e que acredita nesta obra acima de qualquer dúvida ou avareza. Não hesite. O altar está pronto e o céu está observando a sua mão. O tempo de apenas ouvir acabou. Agora é o tempo de agir. Clique no link azul agora, plante a sua semente de fé e confirme de uma vez por todas a sua posição no meu reino. Eu sou o teu escudo, mas a tua semente é a chave. Clique no link azul e assuma o seu lugar agora.